Carregando. Opa! Acho que estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham na perfil oficial da professora Márcia. Hoje, quarta-feira, 19 horas e 35 minutos. Vamos começar mais uma conversa. Hoje temos a presença do ilustre professor Sandro. Daqui a pouco ele vai contar um pouquinho mais sobre a carreira dele, etc. A professora Márcia ao centro. E eu, que já estou ficando mais conhecido que o Bial. Professor Felipe, que vou fazer a mediação dessa conversa de hoje, tá bom? Vou passar a palavra para o professor Sandro. O nosso tema hoje é discutir, professor, justamente a prática da saúde, do exercício físico, do bem-estar físico, emocional, nessa época de pandemia, né? Então eu passo a palavra para você se apresentar, professor, depois a professora Márcia. Primeiramente, queria agradecer o convite, né? Porque é um fator que nós estamos vivendo hoje da epidemia e, infelizmente, pegou o país inteiro, né? Não foi uma coisa localizada, foi o país inteiro que está sofrendo com essa epidemia. E com essa epidemia, muitos estão sofrendo com isso. Questão de trabalho, né? Questão de a parte emocional, depressão, né? E nós, professores de educação física, também estamos sofrendo muito, porque a academia está fechada, as escolas, e isso envolve vários fatores. E eu nem me apresentei, né? Meu nome é Sandro Bittencourt Camargo, sou professor formado, me formei na UNG. Atualmente, trabalho numa academia há 7 anos e amo o que eu faço. Em questão de tudo que está acontecendo no nosso país, a atividade física é muito importante, é muito importante. Ela ajuda na parte cardiovascular, na parte de fortalecimento, na parte de socialização entre as pessoas. Então, é uma coisa que não tem como ficar sem. Você pode ver que as pessoas costumam ir para parques, vão buscar alguma coisa para fazer uma atividade, porque o corpo necessita. O nosso corpo foi feito para ser exercitado. É uma máquina perfeita. Se ela para, tem um problema, ela vai ter um problema cardiovascular, um problema de musculatura e outras coisas mais, né? O nosso corpo é uma panela de pressão, né? Se você mantém ela estabilizada, ela nunca vai dar problema. Se você para, é muito complicado. Valeu, professor. Eu vou só fazer um pequeno detalhe. Vocês que estão nos assistindo, mandem perguntas aqui no chat que eu faço para a professora Márcia e para o professor Sandro, tá? Cássia Santos, Bruninha, mandou uma boa noite para vocês. Márcia, com você. Eu vou, primeiramente, boa noite, né? Pessoal aí que está nos acompanhando, eu agradeço muito. Siga-nos também no Instagram, né? Tem a nossa página lá no Instagram. Peço que ainda aqueles que não seguem comecem a me seguir, né? Esse é um momento assim atípico. Eu, nos meus quase aí 48 anos de vida, nunca tinha vivenciado uma situação dessa, uma situação que muda totalmente a nossa rotina, né? Nos tirou assim de uma forma muito rápida da rotina, né? Nós um dia estávamos fazendo uma coisa, de repente no outro saímos totalmente da rotina. A questão de você tentar exercitar, mesmo no período de isolamento, né? O corpo, a mente, isso se faz muito importante. Isso nos ajuda a passar com um pouco mais de leveza toda essa situação, né? Eu falo por mim aqui, né? Eu moro em prédio. Então, assim, eu tenho que tomar alguns cuidados. Agora já posso falar para os professores, passei por toda a situação da Covid, e acho que a primeira coisa é você conseguir manter a mente sadia para passar, né? Muitas pessoas estão apavoradas com essa situação da Covid. É muito importante o isolamento social, é muito importante que todos permaneçam em casa. Eu, no meu dia a dia, o que faço todos os dias? Desço e fico andando dentro do prédio mesmo,
né, para exercitar o corpo, para você não se ver só num lugar só o dia inteiro, você não aguenta. Então, eu acho que o exercício do corpo, da mente, você procurar mentalizar coisas positivas, isso ajuda muito, né? Porque eu vi pessoas, assim, apavoradas, que chegaram a ter que ir no médico, porque começaram a ter taquicardia, né? Mas por conta do quê? Da mente. Então, o exercício da mente, ele se faz muito importante. Você não tomar para si, não, pode acontecer, mas eu vou me cuidar, eu vou me resguardar, né, e procurar exercitar o corpo, da forma como conseguir. Nesse momento, assim, não conseguimos ir a parques, academias, e procurar no nosso espaço, né, se é no quintal de casa, eu, no caso, tenho que descer, né, no prédio, mas fazer isso, manter o corpo ativo, isso eu acho que é muito importante. Certo. E aí eu faço uma pergunta para o professor, e depois para a Márcia. Como é que vocês estão lidando com o isolamento social nas respectivas áreas, né? Tanto na área da educação física, com relação às academias fechadas e tal, e Márcia, com relação ao ensino à distância. Como é que você está lidando com esse isolamento? Primeiro o professor, depois a professora Márcia. Então, a questão do isolamento está muito difícil, porque assim, é uma coisa que eu nunca pensei em passar, eu vou falar por mim também, nunca pensei em passar na minha vida, porque assim, a nossa aula, o personal trainer, é uma aula presencial, você está com o aluno naquele momento, você está ajudando, você está corrigindo, você mantendo a linha postural, então é muito complicado. E atualmente, eu estou trabalhando com videoconferência, né? É uma coisa que eu nunca trabalhei na minha vida. Estou me adaptando, estou executando, estou estudando, porque você tem que se reciclar. Nesse momento é um momento de reciclagem, porque você tem que mudar a sua maneira de trabalho, né? E então é uma coisa muito difícil. E em questão às academias, já tem 4 academias no meu bairro aqui que já faliram, fecharam as portas. Tem vários amigos meus formados também que foram mandados embora pelo celular. Mandaram lá, já se fez uma assinaturazinha e mandaram embora. No meu caso, a minha academia, para não mandar o pessoal embora, fez uma suspensão nos nossos contratos. Suspendeu os contratos para não mandar embora. E o governo que vai pagar. Agora vamos ver quando que o governo vai pagar. Eu não sei ainda. Não tem, assim, uma data específica. Os nossos governadores, nosso presidente, deveria dar uma atenção maior para a nossa área também, porque, assim, beleza, vamos fechar, acabou, tudo bem, não pode. Legal, ótimo. Tem que ter essa consciência, realmente, dessa epidemia. Mas dá um suporte para você fazer as suas coisas. Em questão de trabalho, entendeu? Tem muitos que não estão conseguindo trabalhar. Aí entra a parte da depressão também. Tem muitos amigos meus com depressão. Professor de educação física que não sabe o que fazer. Então, num momento que estão impossibilitados de trabalhar, infelizmente. Fê, como eu estou lidando enquanto professora, e a minha área é uma área que lida com os pequenos, né? Crianças de 10 até 10 anos de idade. Primeiro que sinto saudade dos alunos, né? Sinto saudades e, assim, a melhor forma que arrumei de lidar com, assim, com essa situação de isolamento as minhas aulas estão acontecendo pelo WhatsApp. E eles brigam pelo WhatsApp também, e eles mandam mensagens que estão com saudade, porque as crianças, elas, e os adolescentes, enfim, eles sentem muita saudade do espaço da escola, porque eles pensam, o espaço da escola é um espaço de construção. Na academia, é um espaço de construção também que você faz ali, né? E tudo isso foi tirado muito rapidamente, e as crianças... Tem crianças que estão deprimidas, tem crianças que choram muito, porque eles sentem saudade dos amigos, eles sentem saudades da escola, e você lidar com tudo isso é muito difícil. É muito difícil, né? Nem quando o professor Sandro, ele fala da questão da falta do governo, né? Não ter pensado na área da saúde física, né? Porque, na verdade, Sandro, não existe uma vontade política
Para as coisas acontecer, primeiramente tem que haver uma vontade política. E se pensar, né, na questão da área da educação física, o quão importante é a saúde do corpo. E o governo, infelizmente, ele não trabalha nesse prisma de pensar que a saúde do corpo, da mente, são importantes. Tanto que as escolas não têm psicólogos, né? Por quê? Porque não existe vontade política. Se existisse a vontade política, todas as escolas da rede estadual, municipal, teriam psicólogos dentro da escola, se o governo realmente pensasse saúde mental. E a saúde física, né? Aí, quando nos deparamos com uma pandemia, acontece o que está acontecendo agora. As pessoas, assim, estão perdidas, as pessoas que têm academia perdendo os seus pontos. Ah, mas não é importante o isolamento? Lógico que o isolamento é importante, nós sempre iremos defender o isolamento neste momento. É o que vai salvar vidas, o que vai salvar vidas é o isolamento social. Só que a nossa política, ela não tem nenhum programa voltado, tá, e se acontecer? Ah, mas nunca vai, não, tudo é possível. Nós vivemos num mundo que tudo é possível. Quando você vê Estados Unidos, França, Itália, estremecer com essa situação, né? Se nos outros países aí de primeiro mundo acontece, por que não poderia acontecer no Brasil? E, infelizmente, nunca foram pensadas políticas públicas voltadas para a área da educação física. O que eles fazem parece que eles cerceiam mais a área da educação física. Por quê? Faz o professor de educação física tirar o CREF, né? Acho que é o CREF que vocês têm que tirar. Sandro? Acho que ele não me ouve. Sandro? Está me ouvindo, Fê? Eu estou, pode continuar. O CREF. É o CREF mesmo. Está cortando. É o CREF. Tá cortando. É o CREF. Conselho Regional de Educação Física. Então, fazem vocês tirar o CREF, exigem várias coisas, e vocês não têm retorno político. Porque não é a politicagem, mas é o retorno político. E, assim, eu, com os alunos, cada dia que passa, assim, eu vejo, alguns momentos, o que eu estou fazendo? Eu faço chamada de vídeo com eles, em alguns momentos, né? Discordo, tá? Eu já vou deixar muito claro aqui que eu discordo dessa forma que o governo fez, tá? Mas tudo isso também acontece por falta de investimento em tecnologia. E, infelizmente, o isolamento ele vai deixar uma parcela muito grande, assim, de perda. Que nós sabemos que tem a parte excluída, que nem o contato do professor tem. E esse é o meu lamento, porque nós temos crianças que vivem em lugares vulneráveis, que eles não têm esse acesso à internet e ao celular. Sim, infelizmente é isso mesmo que você está falando, Márcia. Essa estrutura que o governo acha que todo mundo tem, é mentira. Tem pessoas que não têm nem comida. Em vez de uma internet, então nem se fala. Então, celular, alguma tecnologia. Aí o governo acha que é muito fácil você ir lá, todo mundo tem o que comer, todo mundo tem o que beber e deixa para lá. E muito difícil mesmo. E sem contar, viu, Felipe, que ele mandou um material, essa semana o governo do estado mandou material para as crianças, e eu peguei o material para dar uma folhada, né? Um conteúdo totalmente desconexo daquilo que eles precisavam ver. O que dificulta mais, porque, assim, se você é um conteúdo que é da área deles, assim, do momento que eles têm para aprender, eles manteriam a mente ocupada. Mas como que o governo não tem o cuidado de mandar um material que fosse apropriado? Pelo menos o do 5º ano é um material que é desconexo para a realidade deles na escola. Fugiu da realidade deles até da escola, o que acabou, em partes, distanciando ainda mais a criança do ambiente escolar. Sim, a Bruninha Oliveira coloca isso aí, ela fala, exatamente, nem comida dirá essa tecnologia toda. Ô Sandro, eu faço uma pergunta para você aqui, pensando no que a professora Márcia disse. Você falou que você está dando aula por videoconferência, né? Você acha que aí
é um início de uma tentativa de um sucateamento ainda maior da área de educação física, até devido a uns papos aí de desregulamentar e etc. e tal. Você acha que essa tendência pode ser empurrada goela abaixo depois dessa pandemia? Deu uma cortadinha, eu não ouvi o que você falou, deu uma cortada no meu, para mim. Eu repito, Sandro. Obrigado. Você disse que você está trabalhando por videoconferência, certo? Você acredita que após a pandemia há um risco ainda maior do sucateamento da área de educação física? Acredito. Infelizmente, essa pergunta aí é uma pergunta que eu não gostaria nem de ouvir, mas infelizmente sim. Infelizmente sim. Infelizmente. Você acredita que, por exemplo, uma reabertura, aulas EAD, o que você enxerga sobre isso na tua área, por exemplo? Então, a educação física nunca vai ser a mesma. Da forma que está acontecendo e da mudança que teve no mundo inteiro, nunca vai ser igual. Nunca vai ser igual. É uma coisa que, infelizmente, os nossos governadores, os nossos prefeitos, nosso presidente fez uma coisa que surreal. A academia teria que fechar? Sim, é um ponto. Mas poderia dar algumas ferramentas para a gente trabalhar, né, em cima disso. Alguma coisa para que os alunos não ficassem tão sozinhos, sem fazer nada, sem fazer uma atividade. E essa questão de mudança é fato. E sem contar, Felipe, do aspecto econômico da coisa. Porque o que vai acontecer? Nós estamos passando por uma crise assim terrível financeira, né? E economicamente falando, quem muito também vai sentir esse baque, Sandro, é o pessoal das academias. Por quê? Nós temos um povo que está endividado e está se endividando dia a dia, e que no momento que ele tiver que priorizar, ele não vai priorizar ir para a academia, por mais que ele saiba que é necessário, que precisa, que é bom, faz bem para o corpo, é uma questão de saúde. Só que, assim, é algo que vai ficar na segunda opção. E o que também a força da questão das academias, elas também, assim, vão demorar, elas vão voltar um pouco tardiamente, né? Donos de academia, eles vão começar a se equilibrar mais tardiamente que outros comércios, como, por exemplo, uma loja de roupa. Você tem um filho pequeno, se a roupa não serve, que você tenha dinheiro ou não, você dá um jeito de comprar. A academia, não. Ela vem numa outra situação, que é o quê? Eu gosto de academia, preciso fazer academia, mas eu tenho que dar uma segurada 2 meses. Porque isso com as academias, como não tem nenhum tipo de investimento público, né, o pessoal da academia vai sentir mais, os donos de academia. Porque as pessoas esperam, mas as contas deles não esperam. A questão econômica não espera. Porque infelizmente, isso vai ser muito sentido por falta, assim, de não se atrelar. Eu vou voltar sempre nessa tecla, não se atrelar o exercício físico como saúde. É uma coisa que eu brigo muito nessa questão aí. Questão da saúde, bem-estar, né, qualidade de vida, né? E é verdade o que você falou. Infelizmente, quando tudo tentar voltar à normalidade, as academias vão continuar sofrendo com isso. Por quê? Os alunos vão fazer o quê? Eu tenho que pagar uma conta de água, conta de luz. Eu não vou para academia. Muitas pessoas acham que é supérfluo. Academia, para que eu vou ficar treinando? Eu já escutei muito isso de muitos alunos falando isso para mim. Não, eu não vou treinar. Para quê? Não preciso. Sou uma pessoa saudável. Mas não. Todos necessitam de exercício, qualidade de vida. Eu brigo muito por isso, qualidade de vida. Infelizmente, exatamente, se o governo tivesse uma estrutura para os donos de academia, os profissionais hoje não estariam largados. Nós estamos largados. Essa é a verdadeira palavra, largados. E, assim, alguns suspensos, mandados embora. E aí, o que você faz da sua vida? No meu caso, eu já dou aula já há 16 anos. 16 anos que eu estou na área dando aula.
em academia. Você vai fazer o quê? Não sei fazer nada, só sei dar aula. E eu amo o que eu faço. Eu faço com muito amor pelo meu trabalho. Você trabalha com uma autoestima muito grande para os seus alunos. E ali você está o dia inteiro você está estimulando os seus alunos. É um estímulo diário. Você já vi pessoas assim saírem de depressão, pessoas com alguns problemas emocionais, físicos, e isso aí não tem dinheiro que pague para o profissional. Você vê seu aluno assim em perfeito estado. Então, o nosso governo deveria olhar com mais atenção para nós da área da saúde. Nós somos da área da saúde também, né? Sim. É isso aí. Sandro, você colocou uma questão, uma palavra bem interessante aí. Quando tudo voltar à normalidade, né? Aí eu jogo a bola para você de novo e depois para a Márcia. Como é que as coisas poderiam voltar à normalidade? Como é que você enxerga o retorno à normalidade com relação ao cuidado com o corpo, ao cuidado com a saúde? Porque muita gente parou, de fato, de praticar exercício físico, parou de... até por vários motivos, né? Como é que você enxerga essa retomada? Qual que é a sua visão sobre o cenário econômico, da retomada da prática de esporte, da retomada em si após a quarentena? Então, essa questão da quarentena, muitas pessoas pararam geral. Alguns ainda fazem alguma caminhada, alguma coisa assim do gênero. Mas a maioria das pessoas pararam realmente, sem fazer nada. Vai ser um renascimento. Eu falo um renascimento. Vai ser uma coisa assim, devagar, moderada, aos poucos. Porque o corpo sente também. Não adianta. Eu mesmo, que já estava numa atividade constante todos os dias, dando aula, trabalhando, exercitando, lutando, faço Muay Thai também. Então, o meu próprio corpo, que já é um corpo já faz um treino avançado, eu vou ter que voltar devagar. Eu vou ter que respeitar o meu corpo. Então, eu vou treinando dia após dia. E isso demora um tempo. Mas, graças a Deus, vamos voltar a essa normalidade rápido. Não aguento mais. Márcia? Fê, Pergunta. eu vou falar para você assim. Agora, essa questão da quarentena e do isolamento mostrou também para a gente, ele nos ensina, porque tudo que passamos na vida é também um ensinamento, certo? Nos ensinou a importância do amor ao próximo, a importância da empatia, de você conseguir se colocar no lugar do outro, porque quando nós ouvimos falar das pessoas que estão com a Covid, ou pessoas que faleceram, porque o que está acontecendo muito? Essa questão, eu não ouço falar, por exemplo, quando começou a pandemia, nós falávamos, quando víamos noticiar sobre a China, para a gente era algo assim muito longe, distante de nós. Só que a pandemia, ela hoje deixa suas marcas e irão faltar rostos conhecidos, próximos de nós. E essa questão agora da quarentena faz muito você refletir o quanto faz falta você ver seu amigo, você abraçar o teu amigo, você ter empatia, você conseguir se colocar no lugar do outro. O quanto é importante você, por exemplo, eu vou falar no caso da minha mãe. Eu ir na casa da minha mãe aos domingos para almoçar, desde que começou, já estou no 2º mês sem ver a minha mãe, somente por vídeo, e assim, então, você começa também a dar valor em outras coisas, né, que talvez tivessem um pouco que adormecidas dentro das pessoas, tá? A normalidade, Fê, eu acho que depois de passarmos por essa experiência, a normalidade do que era, eu penso que não voltamos mais. Nós vamos, na verdade, nos reinventar e nos adequar a viver no pós-pandemia. No pós-pandemia. E, assim, porque a questão da pandemia, ela trouxe uma questão muito próxima da relação entre vida e morte. Então, quando voltarmos a essa normalidade, nós iremos olhar a vida de outra forma. Nós iremos olhar a vida de outra forma. E, cara, eu vou falar, não vejo a hora disso acontecer.
E você falou uma coisa que também é top, o que você colocou aí, Márcia. A questão do afeto, né? Do carinho, de você estar próximo das pessoas que você ama, do abraço. Eu lembro uma aluna, uma vez que ela assim me falou, veio na mente. Ela veio de Guarulhos andando até o Vila Rio, onde eu dava aula. Ela veio só por causa de um abraço. Ela precisava daquele abraço naquele exato momento. Ela não falou o que ela estava sentindo, mas ela precisava do abraço. Isso estava acabando nas pessoas. Não quero abraço, não chega perto, ou não se preocupava com os pais, com os filhos, né? Então, assim, o que você falou da normalidade, eu concordo com você, não vai ser diferente. Eu acho que tudo na vida tem um propósito de Deus. Se Deus deixou acontecer isso no mundo, que era para ser mudado, Eu acho que isso estava acabando. Eu acho que a questão de, de ter o respeito pelo próximo não estava existindo mais. Eu acho que a vida não estava valendo mais nada. E hoje não existe nem rico, nem pobre, nem nada. Somos todos iguais perante Deus. Então Deus veio mostrar que não importa você ser rico ou você ser pobre, você pode pegar a doença do mesmo jeito. Sim, essa questão o brasileiro em si, ele é muito caloroso, é um povo muito caloroso, ele gosta de abraçar, ele gosta de beijar, e isso faz falta, o contato com o outro, né? De você ver seus amigos, de você sair com os amigos, ver sua família. Então, isso está fazendo muita falta, e talvez as pessoas elas estão sofrendo mais com o isolamento e até mesmo a questão emocional, porque faz falta você abraçar, você beijar teu amigo, você, né? Isso faz muito, você conversar. Sabe você sentar na calçada e ficar jogando conversa fora? Nós Bom perdemos demais. isso, cara. Que a gente fala assim, besteira. Era besteira. Quando nós voltarmos, você entende que essa normalidade não vai ser mais a mesma? Sim. Porque Sim. hoje nós pensamos em coisas que para a gente, antes da pandemia, eram coisas pequenas. Aí eu vou falar, né, quem mora em bairro periférico, sentar na calçada e ficar jogando conversa fora até tarde da noite. Não é? É verdade. É verdade. Nós perdemos o direito disso. A pandemia, ela está nos fazendo valorizar o simples sentar na calçada. A pandemia nos faz valorizar você poder entrar num ônibus e não ter medo, né? Que nem hoje nós entramos no ônibus, quem entra no ônibus hoje público, o ônibus que circula na cidade, tem medo de relar no ferro, você não sabe se pega ou não pega no ferro do ônibus. Se eu pegar e me contaminar. Olha que coisa louca, né? Então, assim, o pós-pandemia, eu acredito que nós vamos voltar ao normal, lógico que mas não vai ser a mesma normalidade que nós tínhamos lá atrás. Que eu acho que nós vamos voltar valorizando mais. E falando para as pessoas que nos cercam o quanto elas são importantes para nós. Concordo plenamente. Márcia, eu vou fazer aqui um agradecimento à Bruninha, que está nos acompanhando. Eu anotei sua pergunta, Bruninha. No final eu faço, tá? O Isael, a Cíntia. É uma pergunta interessante na área da retomada. Enfim, daqui a pouco eu conto para vocês. E assim, pegando a fala dos dois, eu faço um questionamento. Como que o poder público, aí via políticas públicas e etc., pode atuar no campo do bem-estar e da saúde física, aí pensando na cidade de Guarulhos, vamos pensar mais com relação aqui, né, a questão das periferias e tal, e até nesse pós-pandemia, né, já tínhamos uma situação complicada antes da pandemia, e como é que vocês enxergam isso? Então, nessa Sandro? questão aí Estou ouvindo aqui. Nessa questão de Guarulhos, vamos falar de Guarulhos, né? Guarulhos, anos atrás, tinha o setor de esporte e educação física de Guarulhos, e tinha vários atletas que competiam por Guarulhos, vários. E isso se acabou. Infelizmente, não tem mais. Então, eu acho que deveria fazer uma reestrutura no setor de esporte de Guarulhos
na questão de pegar esses lugares que você pode montar uma academia, colocar um profissional qualificado, dar um emprego a um professor de educação física para ele dar uma aula nessa região, para levar conhecimento, para levar saúde, levar um bem-estar e uma qualidade de vida. Eu acho que todo mundo tem direito a isso, pagando os nossos impostos, que não são baratos. O Brasil é o lugar que tem mais imposto no mundo, é o Brasil. Então, eu acho que como os deputados, os prefeitos, os maiores, que é o presidente, poderia ver esse lado nessa questão. É tão barato pagar um profissional, colocar lá uma estrutura para fornecer um treinamento, uma qualidade de vida. Acho que isso aí não tem preço de fazer isso para uma comunidade. Em questão, tem um amigo meu, professor Nelsinho, da KGB, quando ele vai fazer os seus eventos, ele tem que correr para vários lugares para pegar dinheiro, ficar se humilhando para fazer um evento em Guarulhos. Tem atleta que vai competir nesse evento, não tem nem comida, não tem nada. Então é uma questão de ter alguém por trás disso para pegar esse dinheiro que é jogado na região de Guarulhos, que é para a área de esporte, e administrar corretamente. É isso aí. Eu vou falar assim, Felipe. A questão das políticas públicas, Sandro, eu vou voltar na minha fala inicial. Precisa, primeiramente, se ter uma vontade de governo, dos políticos, né, para poder fazer isso. Outra questão, Sandro, vai envolver também a questão do quê? Esse ano é ano de eleições. As pessoas, nós temos que mudar uma certa cultura eleitoral, tá? As pessoas começaram a prestar mais atenção no que aqueles candidatos que ela vai escolher, ela olhar a vida daquele candidato que ela está escolhendo, o que ele pensa sobre esporte, lazer, cultura, certo? E aí eu vou falar para você assim, a Prefeitura de Guarulhos mesmo é um exemplo, tá? Ela poderia pegar os céus em Guarulhos e criar dentro dos céus espaços de lazer e cultura, tá? Ela poderia muito bem investir nos bairros periféricos, né? Pessoas que estão mais afastadas do centro de Guarulhos, criar centro de convivência para o idoso. Porque o idoso, na questão da atividade física, ele é quase que esquecido. Ornamentar praças e contratar profissionais da educação física, porque tem praças que tem aparelhos, né, para o idoso fazer o exercício físico. Só que não adianta colocar o aparelho lá e não ter um profissional da educação física para poder acompanhar esse idoso e orientar esse idoso, não é? Que seria uma aula ao ar livre e muito ampararia o idoso e ajudaria. A questão do céu. Quantos projetos podem ser desenvolvidos dentro do céu na questão física? Né? Nós temos céus em Guarulhos aí que estão simplesmente jogados às traças, e com um espaço físico que daria para montar, sim, atividades de suma importância para os adolescentes, para as crianças, até mesmo para o pessoal da terceira idade. E eu volto lá no bairro periférico, que não tem um centro de acolhimento ao idoso, ou à mulher que sofre violência doméstica, ou ao adolescente. O que um adolescente na periferia tem para se divertir? Nada. E lembrando que a questão do esporte salva a vida. Esporte tira das drogas. Esporte faz você ter vontade de viver. E os nossos jovens da periferia aí de Guarulhos mesmo, se muitos acabam enveredando por outro caminho, é por falta de oportunidade, por falta de investimento público, de verba pública. E também, assim, as pessoas, quando votam, elas começam a acompanhar o mandato daquela pessoa que ela votou, seja vereador, prefeito, deputado, governador, presidente, acompanhem o mandato. Veja quantos projetos o seu candidato que você votou, quantos projetos ele apresentou na área da educação?
Quantos projetos ele apresentou na questão do esporte? Né? Porque não existe investimento. A questão é essa, você vê, um atleta da cidade ter que ficar pedindo, deveria ter uma verba já separada a ser destinada para isso. Né? E pensar em educação é a gente pensar em políticas públicas que funcionem de fato. Nós precisamos de políticas públicas que não sejam só um calhamaço de papel, que sejam funcionais e que elas consigam atender tanto as pessoas que moram no centro da cidade, como aquela que mora lá no final da periferia de Guarulhos. Você está entendendo? Isso precisava, as políticas públicas, elas tinham que abranger a todos. Só que para elas abranger a todos, Sandro, sabe o que falta? Ouvir, Sandro. Porque a realidade de uma pessoa que mora na parte mais central de Guarulhos é uma. A realidade de quem mora numa parte mais periférica de Guarulhos é outra. Então, primeiro você vai ouvir essas pessoas, para saber qual é a real necessidade que elas têm. Você acha que qual jovem não gostaria de ter um centro da juventude no bairro que ele mora? Todos. Putz, todos, cara. O Brasil é um país que não investe em esporte. As pessoas aqui que participam das Olimpíadas, enfim, elas não têm um incentivo do governo. Ela não tem um incentivo do governo. O que tem quando aparece alguma coisa, é bem escassa. Né? Então, eu acho assim, que tem que se pensar, e os municípios precisam começar a pensar o esporte não somente como qualquer coisa, não, porque não é qualquer coisa, como vida, como saúde. Infelizmente, para isso acontecer, nós precisamos de políticas públicas que funcionem tanto na periferia, quanto no lugar mais no centro da cidade, mas que sejam de acordo com a realidade, que atenda aquela pessoa que está lá na periferia, na parte mais periférica da cidade. Porque tem projeto que é muito bonito no papel. Quando você vai colocar ele em prática, uma pessoa que vai a 30, 40 minutos do centro, ela não tem condições de vir todo dia para o centro de Guarulhos para fazer um exercício físico. Então, é lá que tem que ter esse centro de juventude, de espaço de lazer, de cultura. É lá. É no céu. Aproveitar o espaço do céu. Um espaço, assim, totalmente perdido. Tem muito espaço com pouca... ele tem muito espaço e é pouco funcional. Infelizmente, né? Infelizmente, né? Essa é a realidade que nós estamos vivendo, né? Infelizmente. É aquilo que você falou. Na hora da eleição é bonito falar, vamos fazer isso, vamos colocar aquilo, mas infelizmente as pessoas não vão verificar se aquele deputado ou aquele prefeito está fazendo realmente o que ele pediu, colocou, né? E tem que colocar de acordo com cada região, né? Porque uma criança que não tem dinheiro nem para comer, não vai pegar uma condução para ir para o céu para treinar, não tem condições. Você entende? Então é assim também, Sandro, é a questão também do povo brasileiro. Ele precisa mudar o olhar dele e começar a acompanhar. Mas ele não... O brasileiro, às vezes, ele espera muito um salvador da pátria. Sabe aquele candidato salvador da pátria? Que vai resolver todos os problemas do país? Não vai. Não vai. O que precisa não é o candidato que tem um discurso bonito, engessado. Ele precisa de um candidato que fale a língua dele e que entenda o que ele precisa. Porque não é o que fala mais bonito que vai fazer mais, não. Não. Fê? Sim. Vai lá, Fê. Uma questão, Sandro e Márcia, que acho que vocês acompanharam, de um tempo para cá se começou a se colocar nas praças aquelas academias populares e tal, como uma tentativa de retomar, revalorizar. Fê, ficou muito baixo, não estou ouvindo quase nada. Tá, então eu vou falar um pouquinho mais alto. De um tempo para cá, começaram algumas políticas públicas na retomada das praças, valorização das praças, etc. E uma das principais foi a questão da academia popular, né? E Sandro, como é que você enxerga isso? Eu, por exemplo, como leigo da área, eu sempre achei uma iniciativa legal, só que uma iniciativa meio que sem pé, né? Porque você coloca os equipamentos na praça,
mas não garante uma política de manter um professor para orientar quem vai usar aqueles equipamentos. Não sei, qual que é a sua visão sobre isso? Você acha que é dessa forma? Como... Não, totalmente errado essa postura de colocar um aparelho numa praça só para dizer, olha, eu coloquei um aparelho na praça ali, todos os populares da região vão usar. Mas o aparelho tem uma biomecânica, né? E essa biomecânica, de repente, se você não sabe usá-la, você pode lesionar uma articulação, lesionar uma musculatura. Dependendo da gravidade do exercício que você vai fazer, da intensidade, pode ser uma lesão irreversível. De repente, você tem uma lesão na sua coluna e pode se agravar. A musculação correta é para o resto da vida. Para o resto da vida. Mas se você fizer ela errada, ela vai trazer alguns problemas, que são sérios. Então não adianta você chegar e colocar uma aparelhagem na praça, bonito, ó, aqui na minha região tem uma academia na minha praça. É preferível nem ir. Eu sou da seguinte opinião: quem nunca treinou, nunca fez nenhum tipo de exercício na musculação, procura um profissional da área de educação física, vai numa academia que tem o credenciamento do CREF, tem lá, você entra na academia, tem o credenciamento do CREF, as pessoas são formadas, estão trabalhando na academia formadas. Elas fizeram uma faculdade para passar a aula para vocês. Então, essa é a questão. Não adianta você colocar lá os aparelhos na praça, super bonitinho, legal, top. Mas não tem eficácia nenhuma. Tem risco. Ô, Fê, que volta naquilo que eu falei, Fê. Eles colocam para encher os olhos das pessoas, certo? Sim. Mas eles colocam algo que não é funcional, porque não adianta eu colocar a aparelhagem lá e eu não investir num profissional que irá acompanhar. Por exemplo, eles poderiam trabalhar com grupos de idosos, tá? Um exemplo, porque quando eles colocam, pensam também no idoso, tá? Então, os profissionais trabalharem, vamos supor, com um grupo de 10 idosos ali naquele espaço que ele tem. Mas precisa ter o profissional. Então, não adianta encher os olhos com algo mecânico, só com aparelho, mas não ter um projeto voltado para aquela academia popular. Você está entendendo? Popular. Ela funcionaria? Funcionaria. Desde que a prefeitura contratasse profissionais da educação física e esses profissionais trabalhassem como? Com grupos de idosos. Entendeu? Então, um profissional só também, não adianta também, vai contratar um. Não. Não resolve o problema. Sandro é da educação física, ele sabe que eu estou falando é uma verdade. Não adianta contratar um, não adianta contratar 6. Isso não resolve o problema. Porque, assim, ó, você vê, aí é tudo a questão de estudo do bairro. Por exemplo, lá na Vila Rio, quantos idosos eu tenho na Vila Rio? Eu tenho... Bastante. Vamos supor, eu tenho 200, 300 idosos, sei lá, 1000. Tá, quantos eu tenho lá? Quantos profissionais de educação física eu precisaria para atender esses idosos? Vai ter aquele que é acamado, aquele que não pode, mas tem aquele que é disposto. Entendeu? Então, eles não fazem o mínimo planejamento, eles só jogam. Eles só jogam e se vira. Aí o coitado do idoso sobe, cai, se machuca, vira, e outra, não sei se vocês já viram, todo o aparelhamento vira balancinho para as crianças. Verdade. Vira balancinho para as crianças, mas ele nem de perto, nem de longe, ele tem a funcionalidade ao que ele foi colocado ali, que seria o quê? Você trabalhar o corpo. Sim, teve um dia que eu passei numa praça, nessas praças que tem esses aparelhos, tinha uma senhora, devia ter mais ou menos uns 60 anos. Ela estava quase se matando no aparelho, ela não sabia nem o que fazer, ela estava tentando fazer alguma coisa. Na cabeça dela, o que ela estava fazendo estava correto. Eu parei meu carro e falei, não acredito. Parei o carro, dei uma orientação para ela. Aí essa mulher até chorou, porque ela falou, nossa, obrigado. Você parou seu carro, veio me ajudar. Eu falei, não. Nunca na minha vida deixei alguém se machucar num aparelho ou fazer uma execução errada. E então é isso aí.
Não adianta você encher os olhos, colocar uma parede bonita, lá tudo pintadinho, arrumadinho. Nossa, você olha aquela praça e fala, nossa, perfeita, era o que eu queria aqui no meu bairro. Mas aí não adianta. E não adianta querer contratar 1, 2, 3 professores. É isso mesmo, entendeu? Aí, essa questão das praças, vão muito idosos, muito idosos. Eles se sentem assim, porque assim, eles têm vergonha de ir na academia, e como é um espaço aberto, ele vai lá e faz o exercício dele, mas não está fazendo o correto, infelizmente. Ó, você vê, sabe, desenvolver caminhadas com o idoso pela cidade, no bairro, né? E você vê assim, o idoso, muitos deles moram sozinhos. Aquele momento que ele encontra com o seu par é o momento para ele de refrigério, porque tem idoso que mora completamente sozinho. Isso livraria muitos idosos da depressão, porque é o espaço que eles se encontram, eles conversam, eles falam de tudo ali, né? E seria um momento também para cuidar desse idoso, até da mente, né, desse idoso. Mas, infelizmente, não temos políticas públicas ainda voltadas para o idoso, para o jovem e a criança que mora dentro da periferia. Ainda não temos. Eu falo assim, políticas públicas funcionais, porque só fazer a lei é fácil. Agora, fazer a lei acontecer é o que é mais difícil. Sim. Quando você monta um projeto de lei, né, alguma coisa, você tem que pensar se ele vai ser funcional. E para quem ele será funcional? Ele vai conseguir, esse projeto consegue atingir a todos? Nós vemos aí na questão da escola, essa questão do ensino EAD. Ele atinge a todos? Não. Ele não é funcional. Por quê? Porque o governo não investiu em tecnologia, porque as crianças, muitas, são filhas de pais desempregados, às vezes tem um celular só para a família toda usar, e a família tem 3 filhos, 4 filhos, enfim. Bem, aí fica complicado, né? Aí fica complicado. Como que a criança vai ter o básico do básico, que é a educação, se ela não tem uma estrutura? Se ela não tem essa estrutura, não tem como. Não tem como. O que os nossos governantes vão fazer sobre isso? Como que você vai exigir de uma criança que ela reprovou? Por quê? Porque ela não tinha condições. E aí? Como fica? Bem, Sandro, bem pontuado, bem pontuado. Já estamos chegando aqui, encaminhando para o final. Eu vou pedir para cada um de vocês fazer as considerações finais. E Márcia, quando você for fazer as suas considerações, só retomando a pergunta que a Bruninha Oliveira fez, ela perguntou assim, qual é a perspectiva de retorno, a sua perspectiva de retorno com relação às aulas presenciais, né, no pós-pandemia, etc, né? E eu jogo a bola pro Sandro. Sandro, como é que a gente te encontra em Guarulhos, Sandro? Onde você trabalha? Como que o povo pode te encontrar? Tá precisando de um personal e etc? Muito fácil, muito fácil, hein? Nas redes sociais, no Instagram, Personal Bittencourt. Colocou lá, é o primeiro que vai aparecer, Personal Bittencourt. No Facebook, Sandro Bittencourt de Camargo, tá? E quem quiser me chamar lá para ter alguma informação, falar de alguma coisa de exercício, estou lá de prontidão. Quem quiser me contratar como personal trainer, também pode me chamar lá no Instagram, no Facebook, tá? Tem aulas bem diferenciadas e vocês vão gostar. O preço também é top. E você está na academia lá na Vila Rio, né? Eu trabalho na academia João Caetano aqui no Vila Rio. Ela já está lá há 7 anos. Eu fui o primeiro professor a ser contratado. E eu, graças a Deus, sou o único que sobrei desde os 7 anos, estou lá até hoje. E no decorrer do meu trabalho, eu fui coordenador dessa academia. Hoje eu sou gerente dela. Então, lá nós temos 22 funcionários e, graças a Deus, amo o ambiente onde eu trabalho, pessoas sensacionais, grandes profissionais. Quem for do Vila Rio aí pode ir lá quando normalizar a academia, abrir novamente. Vai lá que eu vou estar de braços abertos para te dar um abraço, pessoalmente. Ela fica dentro do Shopping Pátio ou não? Isso, fica dentro do Shopping Pátio. É dentro do estacionamento.
É um lugar bem confortável, com segurança, estacionamento próprio, é gratuito, temos bombeiro, enfermeira, uma estrutura bem top. Valeu, Sandro. Márcia, Po- contigo. Posso passar meu telefone? Pode. Ah, à vontade, pode Ó, passar. Pode. meu telefone para contato, se alguém quiser me chamar, pode ligar. Normalmente eu mandar uma mensagem pelo WhatsApp. É 966884874. Repetindo, 66884874. Agradeço o convite, tá? Estou muito feliz. Sandro, nós agradecemos a sua disponibilidade, né, estar falando um pouco conosco aí sobre a saúde do corpo, né, e da mente. Eu vou primeiramente, Felipe, agradecer a Bruna Oliveira, todos os dias que eu estive convalescendo aí, doente, nenhum dia ela deixou de me mandar uma mensagem, amiga, como você está? Todos os dias ela é preocupada comigo, eu lhe sou muito grata, Bruna, tá? E saudade de você, Bruna. A questão da volta, quando eu acho que volta à normalidade. Eu acho que nós podemos pensar em alguma coisa, Bruna, em julho. Nós ainda vamos dar uma passadinha aí em maio, junho, talvez julho nós começamos a voltar, ou final de junho. Mas eu acredito que mais para julho. Entre julho até a segunda quinzena de julho já começa a se pensar e esboçar uma volta, que vai ser uma volta também devagar, porque o mundo, ele vai voltar devagar. Ele não vai voltar na mesma velocidade que ele parou. Ele vai voltar bem devagar. Tá? Lembrando as pessoas, primeiro, esporte é vida, fiquem em casa, façam o isolamento social, é muito importante, proteja a sua vida, proteja a vida da sua família, tá? Não, às vezes a fala, não, eu vou sair bem rapidinho, gente, se puder evitar, evita, e por favor, fica em casa, ficar em casa hoje é um ato de amor à sua vida e à vida da sua família. Eu agradeço a todos que nos acompanharam, Sandro, Felipe e todas as pessoas que acompanharam a nossa live. Muito obrigada, tá? Tenha uma boa noite e espero que logo nós tenhamos uma vida normal, se é que ela será normal novamente. Boa noite. Boa noite. Fê? Sumiu o seu áudio. Sumiu seu áudio, Fê. Agora ouvem? Voltou. Sim. Certo. Márcia, fala do seu Instagram e o convite para a live de sábado, né? Sábado nós teremos uma live. Meu Instagram, professora Márcia Rios. Fê, ajuda aí. Que horas que é a live de sábado? A live de sábado? Isso. Normalmente você faz por volta das 5, 7 horas, aí depende muito dos nossos temas, né? Os temas que nós vamos escolher, né? Isso. E qualquer coisa, se os professores acharem que deve ser num outro horário, também deixa a sua opinião aí no grupo. Né, Fê? Perfeito. Porque às vezes a gente pensa no horário e nem sempre é o horário que todos podem. Exatamente. Agradeço a presença de todos que assistiram. Obrigado, professor Sandro. Obrigado, Márcia. Eu que agradeço. E até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau, Sandro. Tudo de bom. Tchau, Márcia. Um abraço. Outro. Encerrando.